Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Mônica Ferreira. Vou estar aqui falando sobre psicologia, como eu falei no outro vídeo. Espero que eu esteja aqui para somar com vocês nesse novo módulo. Vamos lá na nossa apostila, página 1, e começar a nossa apostila, ok? Lá na página 1, tem dizendo assim, ó, Psicologia da Educação. Esse módulo pretende nos levar a refletir sobre a psicologia da educação, oferecendo noções básicas, conceitos e concepções de algumas teorias psicológicas, além de sinalizar algumas das contribuições desta ciência para a educação. Pretende também favorecer que os alunos reflitam de modo crítico para que possam se apropriar de concepções nele apresentadas. Psicologia, etimologia da palavra. Termo psicologia tem origem grega, sendo derivado de junção. Não, é de junção das palavras psique e logos. Psique significa alma, mente, e logo, estudo. Assim, psique e logo significa estudo da mente ou da alma. Ciência que trata dos estados e processos mentais, do comportamento do ser humano, de suas interações com o ambiente físico e social. Essa é apenas duas das muitas definições do termo. É importante ressaltar que é entre os filósofos gregos que surgem as primeiras tentativas de sistematizar uma psicologia. Para os gregos, a alma ou espírito era concebido como parte imaterial do ser humano e abarcaria o pensamento, os sentimentos de amor e ódio, a irracionalidade, o desejo, a sensação e a percepção. Desde então, a psicologia vem contribuindo com o estudo dos fenômenos psicológicos para a compreensão da totalidade da vida humana. Essa ciência analisa as três dimensões dos estados dos processos mentais humanos: cognitiva, afetiva e comportamental. Portanto, sua matéria-prima é a vida humana em todas as suas manifestações, sejam elas mentais, comportamentais ou no mundo externo, ou em seu objeto de fenômenos psicológicos. Lá na página 2, vem assim, uma curiosidade. Vamos ler? O termo psique significa ao mesmo tempo borboleta e alma, tendo esta palavra dois significados que comportam ambas uma metáfora à transformação. Podemos divagar um pouco e refletir sobre esta comparação notável e bela, que traz em si uma solução clara à natureza imortal da alma por via da transformação. Haja vista que a borboleta, após longo período de enclausurada, se liberta e voa, sem o entorno perder a sua essência. Para os gregos da antiguidade, o termo psique está relacionado a uma ideia de que a alma humana é purificada por sofrimento e infortúnios, o que a prepara para gozar a pura verdadeira felicidade. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente aprende muito mais no sofrimento do que na alegria. Quando a gente tem uma vida plena, muitas vezes a gente passa e a gente não absorve o que é de bom. A gente vive e fica sempre querendo mais, mais e mais. Mas quando a gente passa por algum problema, quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente acaba encontrando caminhos. A gente aprende, a gente para, a gente analisa, a gente observa e a gente vê que a gente não pode continuar por esse caminho, que a gente tem que partir por outro caminho. E muitas vezes nos enclausurar como uma borboleta, ficar um bom tempo no nosso casulo e depois abrir a janela e dar um lindo voo, porque a vida nos espera, não dá para parar, tá bom? Só aqui um aconcheguinho para vocês, né? Fora da apostila. Vamos voltar. Em algumas analogias, Eros é comparado com o espírito e psique, a alma. Porém, mais uma vez é importante ressaltar que, apesar desta possibilidade de reflexão acerca da palavra psicologia,
e do significado a ela atribuído pelos pensadores gregos, a ciência e a psicologia não estuda fenômenos religiosos ou místicos ligados à alma, vida após a morte ou qualquer outro termo correlato. Então vamos lá, já tivemos aí uma curiosidade, vamos dar continuidade à nossa apostila. Ao iniciarmos um estudo sobre a psicologia, devemos identificar tudo que habitualmente denominado psicologia, mas que efetivamente não pertence a este campo de conhecimento. Como, por exemplo, senso comum, a ciência e a psicologia. Vamos entender isso daí. Existe um domínio da vida que pode ser entendido como vida por excelência. É a vida do cotidiano, do nosso dia a dia, aquilo que a gente absorve, que a gente aprende, né? O nosso dia a dia. E no cotidiano que tudo flui, que as coisas acontecem, que nos sentimos vivos, que sentimos a realidade. De forma cotidiana, as pessoas costumam misturar o conhecimento popular e as concepções que são legitimadas pelo saber científico. Entretanto, a ciência é uma atividade eminentemente reflexiva. Ela procura compreender, elucidar e alterar esse cotidiano a partir dos seus estudos sistemáticos. Ou seja, comprovar ou não aquilo que a gente tem de conhecimento. Quando fazemos ciência, baseamos-nos na realidade cotidiana e pensamos sobre ela. Afastamos-nos dela para refletir e conhecer além das suas aparências. O cotidiano é o conhecimento científico que temos da realidade, aproximam-se e se afastam. Aproximam-se porque a ciência se refere ao real. Afastam-se porque a ciência abstrai a realidade para compreendê-la melhor. Ou seja, a ciência afasta-se da realidade, transformando-a em objeto de investigação, o que permite a construção do conhecimento científico sobre o real. Rossetti, 2004, afirma que podemos optar por definir ciência como um processo de exclusão neste sentido para alcançar uma compreensão do que pertence ao espaço da ciência. Delimitamos inicialmente o que não é ciência. Assim, neste caminho para compreender a delimitação entre ciência e o senso comum, o autor sugere que seja imaginado que entre senso comum, ciência e ideologia há um espaço contínuo que leva à concepção de que os limites entre estas categorias não são estanques. Pelo contrário, elas se superpõem nas orlas de contato, né? Ou seja, elas vão se ajustando. Tomando por base esta proposta de Rossetti, 2004, podemos tentar imaginar este espaço de interação entre o saber do senso comum e a ciência como ilustrado na imagem abaixo. Aí ele bota, né, como se fosse um conjunto e ali a união, o meio, né, ela sobrepõe uma outra. Ou seja, ciência, senso comum, e elas têm um momento que elas são a mesma coisa e tem momentos que não. Então, vamos entender isso. Esta superposição parcial, não é total, existe entre o conhecimento científico e outros saberes do ser humano. Pode facilmente ter ilustrada sempre que um conhecimento ou tradição popular, com o uso de ervas medicinais, por exemplo, é ratificado posteriormente por pesquisa científica ou quando uma informação oriunda da ciência influi no comportamento cotidiano do homem, como temos visto acontecer com as mudanças nos hábitos alimentares das pessoas. Entretanto, de acordo com as afirmações de Rossetti, 2004, o que distingue o senso comum e a ciência é o fato de que cada verdade do senso comum se caracteriza por ser um conhecimento crítico e imediatista, onde os indivíduos creem na superficialidade dos fenômenos. Diferente deste modelo, a construção do conhecimento científico parte de uma proposta de tratar um fenômeno estudado em forma crítica, ou seja, com profundidade e rigor lógico. Como, por exemplo, às vezes tem uma erva, o qual lá nos antigos, né, minha mãe mesma criou a gente com mato.
né? A gente nunca tomou remédio de farmácia. Era muito difícil entrar remédio na minha casa. Então, no conhecimento popular dela, ela tinha aquilo como ciência para ela, né? E muitos desses medicamentos hoje, né, do que o qual a minha mãe dava para gente, hoje estão na farmácia, né? Como, por exemplo, um xarope, mel e agrião. Minha mãe fazia isso, dava para gente, né? Lá no senso comum dela. E hoje, isso é cientificamente comprovado que o mel junto com o agrião, ele expectora. Então, é só para vocês entenderem. Então, tem uma hora que isso se junta, tem uma hora que eles são. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A ciência foi lá, pesquisou, fez, elaborou, fez pesquisa, botou lá nas experiências para que isso realmente pudesse acontecer e ser comprovado cientificamente. Vamos lá, continuando, a gente já está finalizando. Poucas pessoas se dão ao trabalho de estudar a origem das suas próprias convicções. Gostamos de continuar a crer que no que nos acostumamos a aceitar como verdade. Por isso, a maior parte do senso raciocínio consciente em descobrir argumentos para continuarmos a crer no que cremos. Né? Robson, show de bola. Entretanto, faz-se necessário ressaltar que o conhecimento do senso comum também tem grande importância para o homem em seus grupos sociais, ainda que não pertença ao campo da ciência. Por isso, o fato de não pertencer ao discurso científico não produz necessariamente a influência dos demais saberes na vida do homem. Povos antigos, e entre eles cabe sempre mencionar os gregos, preocuparam-se com a origem e com o significado da existência humana. As especulações em torno desse tema formaram um corpo de conhecimento denominado filosofia. A filosofia também não tem característica da ciência, mas pode ser diferenciada do saber crítico cotidianamente, pois ao sistematizar suas ideias, os filósofos os antigos gregos empreendem o esforço metodológico ancorados na racionalidade para explicar a realidade em todos os seus aspectos. Mas o senso comum e a ciência não são as únicas formas de conhecimento. O que o homem possui para descobrir, quase que não saiu, e interpretar a realidade. Entre eles, cabe registro de crenças e tradições para as futuras gerações. Seguem exemplos: as tradições, os mitos, as lendas brasileiras, as religiões e os fenômenos místicos ou mágicos. Terminamos aqui o nosso módulo na nossa primeira aula, e para a semana que vem a gente vem aqui na página 4 falando sobre a evolução histórico-filosófica da psicologia. Um beijo para vocês e até semana que vem.